Bom, pessoal, começar mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós vamos falar da nossa Chevelle Malibu 1967, que eu carinhosamente chamo de Malibu Boomerang, né? Porque já veio, foi embora e voltou para a coleção 3 vezes. Eu vou contar um pouco a história deste carro. Vou fazer uma pequena atualização do nosso Fusca Itamar preto. Fusca era conhecido como escarabarro no México, besouro, né? Beetle. E esse aqui tem cor de besouro, né? Parece um besouro preto mesmo, né? Falar algumas coisinhas aqui de atualização do processo de restauração ou de pré-restauração do Monza SR venezuelano. Mas a estrela do vídeo é a nossa Malibu 67. O Chevelle é um carro americano, né? Que a General Motors lançou para a linha 1964. E quando a gente fala dos Dodge Dart, a gente fala muito que o Dodge Dart era um carro compacto nos Estados Unidos, né? E a GM lançou o Chevelle, né? Que é um carro de porte maior do que o Dodge Dart. Ele é principalmente mais largo do que o Dodge Dart, né? Lançou como um carro médio. O segmento dos médios vinha crescendo bastante. Em 1963, para a linha 63, né, a Ford lançou o Fairlane, que era um carro médio, né? E em 64 a GM deu a sua resposta. Hoje é avião que está passando aqui, hein? Por falta de um são dois, tirando racha aqui. Peraí. Tem de tudo nos nossos vídeos aqui, né? Bom, a GM deu a sua resposta no ano seguinte, né? Com o Chevelle, que era um carro médio, tá? Então, vocês veem um carro desse tamanho, esse carro tem mais ou menos o porte de um Galaxy, né? E a gente dizer que é um médio, a gente tem que dizer quem era o grande e quem era o pequeno. O grande era Impala. A Impala era o carro full size da linha Chevrolet nessa época. O Chevelle era o médio e o Nova, né, era o pequeno, era o compacto. Quando a gente fala de carro compacto americano nessa época, vamos dar uma olhada aqui no... Vou pegar uma carroceria de Dodge Dart qualquer aqui, só pra gente... Quando a gente vê o Dodge Dart, né, olha como ele é estreito, como ele é compacto mesmo, apesar de ser comprido, para os padrões de hoje. Ele é um carro bastante compacto, ele tem 1,80 m de lateral, né? Se você pega as SUVs atuais, tem todas em torno de 2 metros, né? Tem pelo menos 20 centímetros a mais do que um Dodge Dart na lateral. Por isso que o Chevelle entrou, né, no segmento aí dos carros médios nos Estados Unidos para a linha 64. Quando a gente fala a GM lançou em 64, na verdade lançou em 63, como modelo 64, mas nos Estados Unidos e no mundo todo não existe esse negócio de ano modelo, ano fiscal, né? Isso é um exagero do Brasil, né? De perfeccionismo tributário, de tributar o carro no ano fiscal, mesmo que o modelo dele seja outro. Então a gente tem o ano de fabricação e o ano modelo. Nos Estados Unidos é sempre o modelo. Essa é uma Malibu 67. Tenha ela sido produzida em setembro de 66, outubro de 66, novembro de 66, dezembro de 66, ou janeiro de 67, fevereiro de 67, não importa, é uma Malibu 67. Não existe esse negócio de 66, modelo 67, né? A gente fala muito porque isso causa muita confusão até hoje, né? E aí, esse carro saiu em 64, 65, 66, 67. Porém, contudo, entretanto, o modelo 67... teve um facelift tão extremo. Eu tô brincando com as câmeras aqui. Eu tô com equipamento novo. Depois vocês falam se a qualidade de vídeo melhorou, piorou ou se tá igual. Eu comprei esse aparelho novo não visando melhoria de imagem, mas a armazenagem dele é de 1 TB. Então dá pra gente fazer os vídeos longos sem ficar preocupado em ficar sem memória no meio do caminho, né? Então para 67 o facelift foi tão extremo, com essas lanternas que fazem a curva aqui, ao invés daquelas menorzinhas até 66, né? Essa grade com uma cara tão exclusiva do modelo 67.
que parece até outra geração, mas não é. É a primeira geração. A segunda geração vem em 68 e aí muda absolutamente tudo, né? Chevelle 68 já tem aquele formato de garrafa de Coca-Cola, né? Grosso modo, para uma pessoa totalmente leiga, mais ou menos um Maverick bombado, né? O formato do Chevelle 68, com perdão da má comparação, né? Essa aqui especificamente, ela tem uma carroceria bastante peculiar, porque você tinha, as mais desejadas eram as coupés, como sempre, né? Mas você tinha coupé sem coluna, tinha sedã de 4 portas, que é 2 portas com coluna, as 4 portas tradicionais, né? E essa é a Sport Sedan, né? Que é a 4 portas sem coluna. Então você não tem uma coluna B aqui, né? Badola, como não tem coluna B? Não tem a coluna B aqui, você abre o vidro dela, o vidro baixa inteiro, né? Você baixa o vidro desta porta, você abre a outra porta. Vantagem de não ter vidro elétrico, você não precisa ligar o carro, né? Você baixa o vidro desta porta também e voilá! Você tem um carro sem a coluna central, né? Como se fosse um coupé. Mas olha, como é que fica em termos de estrutura, né? Não muda muita coisa, porque apesar da coluna B não ir até o teto, a coluna B existe sim, só que ela é limitada até a altura dos vidros, né? Então você tem sim a coluna B aqui, que é estrutural, né? Mas ela não faz a junção com o teto, né? Então realmente uma construção bem peculiar. Esses sedãs sem coluna, né? O Sport Sedan já existe desde os Bel Air da metade dos anos 50, né? E acabou seguindo algumas aberrações que as pessoas faziam para atingir mercados diferentes, né? Atingir clusters de mercados diferentes. Mais ou menos como nos últimos anos, aquela aberração que algumas empresas, algumas montadoras fizeram de soltar os coupés de 4 portas, né? Você pega uma BMW 635, né? Grand Coupé, né? Uma coupé de 4 portas, né? Acho que isso aqui deve ser a gênese de um coupé de 4 portas, né? Não tem o formato de um teto coupé, mas tem essa abertura total como os coupés, né? Malibu primeira geração tem essas carrocerias todas que eu falei. Além delas tem a conversível, que é bem bonita, e a perua, né? Você podia ter uma perua Malibu, então você tinha uma gama completa de carrocerias. Da mesma forma que você tinha aí uma miríade de opções em termos de carroceria, você também tinha muitas opções em termos de motorização. As motorizações que começavam, né, com os motores 6 cilindros em linha, né, iam para os V8 Small Block e tinham no seu auge, né, de opção os V8 Big Block, principalmente os 396, que ficaram bastante famosos nas Malibu SS, né? Então você tinha aí Malibu SS 396 e tal, carro muito diferenciado em termos de configuração. Dito isso, contar um pouco a história desta unidade em específico. Esse carro eu comprei ele pela primeira vez no já longínquo ano de 1998, então há 25 anos atrás, né? Bodas de prata a gente estaria fazendo se tivesse casado desde então, mas não foi o caso. E a história dele comigo começa com o Opel Rekord, né? Pô, o que tem a ver com o Opel Rekord? Eu tinha um Opel Rekord A 1970, um Rekord L 1.9, que eu tinha comprado um tempo antes, acho que em 97, e aí me falaram de um Commodore A, né? Desculpa, o Rekord C, né? O Rekord C 1970, me falaram de um Commodore A, que é basicamente a mesma coisa que o Rekord C, mas com acabamento mais caprichado e motores 6 cilindros, né? Que ficava no bairro da Aclimação. E aí fui até lá, tinha uma oficina de restauração chamada Avante. Havia um emblema dessa Avante aqui, ó, tá aqui, ó.
Aqui, ó, conservar autos antigos é preservar a cultura. Eu li isso em 98, estamos fazendo até hoje, né? Então fui lá para ver o Commodore A, um cinza meio ratinho, meio bege, meio cinza, sei lá. E acabei fazendo negócio com o dono da oficina, que era o Teixeira, né? E aí fiz aquele parcelamento, né? Aquele carnezinho gostoso, né? E quando terminou o carnezinho, a última vez, fui lá para pegar o documento, alguma coisa assim. Ele falou assim, ó, você não quer pegar essa Malibu? E a Malibu era muito mais cara. Eu nunca tinha tido nenhum carro americano, foi meu primeiro carro americano. Mas eu encarei o outro carnezinho, esse já não tão gostoso, que as parcelas eram mais doloridas e mais longo, né? E acabei comprando, né? Comprando essa Malibu, que era muito, muito, muito inteira no ano de 1998. Eu usei esse carro no dia a dia durante um tempo. Eu lembro de ir para pós-graduação com ela, de ir para alguns lugares com ela, tal. Depois, uma época que as coisas estavam meio complicadas e eu tinha demitido o motorista, até entrega eu cheguei a fazer com ela. Lembro do menino que trabalhava comigo, o Franklin. A gente estava um dia descendo lá no Brooklyn, perto da fábrica da Kibon. Fomos abordados por um cara que buzinou, queria mandar a gente encostar lá. Era o Rubens Caruso, o irmão do Ricardo Caruso, dizendo, essa Malibu foi nossa, essa Malibu era de uma velhinha, a gente comprou, tal. E o irmão do Rubens, o Ricardo, que vocês assistiram a live deles com ele alguns meses atrás, aquele bate-papo que a gente fez com ele, muito fã de Elvis, né? Soltou até o livro do Elvis agora, que nos presenteou lá. Ele colocou esta placa cinza em homenagem a The King, Elvis, né? Bom, eu fiquei com esse carro durante, sei lá, 2, 3 anos, né? E nessa época eu estava com bastante dificuldade de manter os carros que eu tinha, uma coleção dos 8 carros na época, 8, 9 carros. E esse carro chegou a dormir na rua, né? Ficou um tempo na rua, entrou um pouco de água, começou a dar umidade no carpete, que era de fábrica ainda. E eu falei assim, putz, esse carro não vai ter bom futuro comigo, né? E aí, precisando de dinheiro, acabei vendendo. O meu amigo na época, o Carlos Chiarone, comprou ela também, com os chequinhos, do mesmo jeito que eu tinha comprado. Acho que vendi pelo mesmo valor, não tenho certeza, mas tenho quase certeza que vendi pelo mesmo valor que eu tinha comprado. Ele ficou com ela muito tempo e depois vendeu para um outro amigo meu, o Alfredo, né? O Alfredo ficou um bom tempo com ela também, fez algumas coisas, ele que acabou trocando o carpete original dela por esse carpete aqui, que o carpete dela estava feio, né, por conta das infiltrações de água. Na época não tinha esse negócio de trazer um carpete dos Estados Unidos e tal. Então ele foi, acho que no Carpetão, lá na J-Tapetes, lá na Avenida Santo Amaro, comprou esse carpete residencial, acabou colocando aqui. É uma das coisas que a gente pode melhorar no carro, uma vez que hoje a gente tem acesso aí a essas peças americanas, né? O Alfredo, em um determinado momento, anos depois, eu já tinha o primeiro galpão do museu, minha vida já tinha voltado ao normal, a gente tinha retomado a coleção, eu tinha o sítio já, o primeiro galpão já estava de pé. O Alfredo ia mudar para Portugal, né? E na mudança dele para Portugal, ele estava se desfazendo de algumas coisas, entre elas a Malibu. Ele falou, faço questão que ela volte para você. E aí num dia de semana, acho que numa quinta, uma sexta-feira, o Alfredo foi com ela até o sítio e deixou ela lá no museu. Ela ficou no fundo do galpão 1, lá no fundão, coberto. Era ela, o Opala Commodore Coupé 88 marrom Arizona, o Subaru SVX preto, eram os carros que ficavam cobertos lá no fundo do galpão, porque não eram Dodge, né? Eram os únicos carros não Dodge que ficavam nesse galpão. E eu confesso que por mais que eu gostava do carro, me incomodava um pouco, um patinho feio lá na minha coleção de Dodges, né? Vamos parar aqui, vamos parar com ela de frente. Um estranho no ninho na coleção de Dodges, ela lá no fundo. E a gente sempre no limite dos recursos para manter as restaurações andando. Eu já falei muitas vezes, né? Não dá pra gente começar uma restauração. A gente entende todo o timing dos prestadores, que agora não deu, mas a gente não pode ter o agora não deu, né? Chegar pro cara no meio da restauração e falar, agora eu tô meio sem dinheiro, né?
é um negócio muito difícil e que provavelmente sabe-se lá quando vai voltar, né? Não dá para você simplesmente parar tudo e agora estou sem dinheiro. Então várias vezes a gente teve que, entre aspas, queimar algum carro da coleção. Algumas dessas vezes os carros voltaram depois de um tempo, como foi o caso do nosso RT 71 amarelo boreal, lá de Foz do Iguaçu, que a gente vendeu ele, tempos depois ele acabou voltando aí para a coleção, né? E aí eu decidi vender esse carro. Quem comprou esse carro virou meu amigo, o Márcio, de Goiânia. Eu levei o carro em Águas de Lindóia em 2013, né? Eu comprei, acho que ela de volta em 2009 e vendi ela, salvo engano, em 2012, talvez, 2013. Nós fomos rodando com ela até Lindóia. Parei ela no estacionamento do Monte Real, do lado do nosso Plymouth Duster, 1979. Entreguei ela pro Márcio. O Márcio montou nela e foi até Goiânia com ela, né? E aí ela passou bons anos em Goiânia. Tem até um adesivo aqui, ó, automóvel antigo do Goiás, né? Clube do Veículo Antigo de Goiás. Passou um bom tempo lá em Goiânia. O Márcio, como eu, é mais mopar do que qualquer outra coisa. Acabou passando ela para frente depois de um tempo para um amigo dele, né? Que também ficou com o carro durante um bom tempo. E acredito que foi o amigo dele que colocou o ar-condicionado que está aqui, ó. Um ar-condicionado não original, mas com uma pegada retrô, que parece mais ou menos original, né? Tá no azul do painel do carro e tal. E passado algum tempo ele resolveu vender também. Quando ele resolveu vender, o Márcio me procurou e falou: Badoli, vai vender o carro e tal. Falei, mas porque as coisas estavam bem, o preço era era convidativo, né? E eu comprei ela de novo, né? Então eu comprei ela 3 vezes. Comprei uma vez do Teixeira, comprei uma vez do Alfredo e comprei uma vez do amigo do Márcio, cujo nome me escapou agora. Daqui a pouco eu vou desligar o vídeo e vou lembrar o nome dele. Então ela está na sua 3ª temporada aqui na coleção. É um carro que eu gosto bastante, mas teve essa coisa de ir e voltar, né? Esses dias ela estava parada lá no fundo e vazou o ATF do câmbio, né? O óleo vermelhinho do câmbio. Esse óleo vermelho do câmbio vazou pelo cabo do acelerador, né? O cabo do acelerador, não, eu falei cabo do acelerador outro dia. O cabo do velocímetro, né? O cabo do velocímetro vai lá no câmbio e começou a vazar óleo pelo cabo do velocímetro. O cabo do velocímetro começou a ficar largo, como uma cobra, assim, e começou a vazar o ATF lá pelo cabo do velocímetro. Mandamos lá pro mecânico, fizemos o que tinha que ser feito, agora tá aqui. Tá arrumadinha, bonitinha, funcionando perfeitamente. Algumas coisas que precisariam ser melhoradas, né? O cabo do acelerador, agora sim, o cabo do acelerador tá bem duro, tem que pôr um pouco mais de força. Quando vai um pouco mais de força, ele acelera de uma vez, né? E também é uma questão de hábito, né? Faz muito tempo que a gente não pega esse carro para andar, para ficar no dia a dia. Você vai se acostumando com os gaps, com as folgas, com as faltas de folga que os carros eventualmente têm. Eu não falei da configuração mecânica desse carro. A configuração mecânica dele é bem interessante também. Ele tem um motor 283, que é um motor small block. O motor 283 vem desde as Bel Airs, né? Desde 56, tá desde 55, né? Vou conseguir abrir sozinho aqui. Eita, como é que era mesmo? Abrir capô com uma mão só não é uma coisa muito simples, viu? Então ele tem o motor 283, ele tem um quadrijet colocado desde que a gente comprou, né? Será que ele tem trava? Eu já nem lembro mais. Bom, aqui é a abertura de coisa. Opa, saiu na minha mão. Tava duro. Não vou conseguir abrir. Depois a gente vê como é que faz para abrir aqui. Ele tem o motor 283, né? Mas o curioso dele é o câmbio Power Glide. O câmbio Power Glide é um câmbio de 2 marchas, né? Então eu brincava que a primeira faz tchan, a segunda faz tchum.
E tchan 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 tchan, né? Aqui ó, a própria posição dele. Você tem aqui Park, R, N, D e L. O L seria o 1, né? O D vai a primeira e a segunda. E é só isso, né? Deixa eu ver o que eu fiz de lambança aqui com o cabo. Bom, vou ficar devendo o cofre dela, né? Mas vamos dar mais uma volta. Tentar vocês sentirem o Power Glide em ação, né? Primeira faz tchan, segunda faz tchum. Nesses tempos que ela ficou longe da gente, não sei com quem, mas teve algumas pioras, né? O interior era muito zerado, já falei do carpete que na minha mão já tinha começado a estragar. Aqui no forro de porta traseiro, alguma coisa aconteceu, fizeram esse acabamento aqui em um pedaço de alumínio embaixo, não sei se estragou a parte de baixo e tal. E foi feita do outro lado também para ficar simétrico, né? Não sei se aconteceu nas duas. O que acabou acontecendo aí? Nas duas não, nas quatro, né? Aqui, ó. Foi feito um aplique aqui na parte de baixo. O ar-condicionado que foi colocado funciona. Porém, contudo, entretanto, quando esse carro voltou de Goiânia, eu fiquei com ele em São Paulo um tempo, né? Ele funciona. Mas ele faz muito barulho de nheque. Então precisaria tirar de novo, tentar pôr um pouco de borracha aqui, né? Quando a gente anda ele faz um nheque mais ou menos aqui. Essa perninha do M do Malibu falta nela desde que eu comprei em 98. Nunca fui atrás para achar uma nova e trocar, né? Quem sabe o pessoal do Desmancha Automogi não recebe uma que tem só o M. Aí eu encosto ela pula na minha cara, eu ponho só a perninha do N para não mexer no resto, né? Bom, você sai aqui, tá em primeira marcha, né? A gente vai fazer ele subir de giro. Ele já jogou segunda. A gente já tá em segunda marcha. Aí se eu der o kickdown, tá frio ainda, ele volta a primeira. Aí ó, ele não volta a primeira. Acho que nós estamos ficando sem gasolina. Tava só com um fiapinho daqui do... Aí ó, nós estamos ficando sem gasolina. Mas acreditem, ela volta a primeira marcha. E a gente e toca bem, né? Tanto torque que duas marchas vai, né? Muita gente reclama, o câmbio do meu carro automático é muito ruim, ele tem só 3 marchas, tal, né? Esse aqui tem 2. Ó, ele tá acabando a gasolina dele. Bom, o carro que fica muito tempo parado, né? Que é o caso dos carros aqui na coleção. Para pegar uma estrada, para usar, para ir para um evento e tal, você precisa começar a fazer isso. Vai aqui na cidade, vai até um lugar, vai até outro, e vai ganhando confiança no carro de novo, né? Até você se arriscar a voos mais longos, né? Mas tá aqui, ó, a Malibu Boomerang, né? Aí fala, Badala, agora ela vai ficar na coleção? Cara, a gente nunca sabe, né? Em algum momento que a gente estava tentando arrumar espaço, dar uma racionalizada, até passou pela minha cabeça vender ela de novo, mas, cara, ela já foi e voltou 3 vezes, né? Eu acho que talvez agora ela fique de vez aqui, né? Ó, essas maçanetas funcionam mais ou menos que nem a da Veraneia, não é igual que a da Veraneia, essa cabecinha aqui é redonda, né? Mas tá aí. Uma atualização da Malibu. As calotas não são de Opala, tá? Elas são parecidas com as calotas de Opala. Você pega as calotas dos Gran Luxo, são bem parecidas com essa.
mas é diferente o desenho, principalmente o miolinho. Tem as 3 cores, né? Branco, vermelho e azul. E tá aqui, o carro bem original, foi só pintado, né? Mas tudo que tem nele aí é dele, veio de fábrica nele. E um carro que já tem 56 anos, né? Malibu 67 do mesmo ano do nosso Galaxy 67. Um dia eu queria fazer uma comparação dos dois, colocar um do lado do outro. Acho que o Galaxy é até um pouquinho maior que ela. Pouca coisa maior que ela, mas o porte é mais ou menos parecido, né? Apesar de que o modelo médio na Ford era o Fairlane, né? Então o Galaxy talvez seja um pouquinho maior. Queria fazer um comparativo dos dois juntos, mas nunca consegui colocar os dois juntos, né? Aqueles encontros que ainda não aconteceram na coleção. Ia ser engraçado, né? Eu colocar um vídeo Malibu 67 versus Galaxy 67. Ia vir um monte de americano falando: não é 67, é 66, não é 67, 66. Como toda vez que a gente posta alguma coisa do Galaxy 67. Porque o nosso Galaxy 67 é igual ao americano de 66, né? O Galaxy lá muda, tem mudanças significativas de design todo ano, né? De grade, de lanterna e tal. E as pessoas sempre acabam... não sabem que no Brasil foi feito com um ano de defasagem. E acabam sempre dizendo que não é o 67 e sim o 66. Fiquei devendo o cofre, né? Vamos dar uma olhada aqui no Fusca agora. O Fusca... Esse Itamar preto tá com a gente já há bastante tempo, né? Já contei a história dele algumas vezes aqui. E eu brincando com as câmeras. Depois vocês dizem se a qualidade da imagem melhorou, tá igual. Piorar não pode ter piorado, mas se piorar vocês falam. Então esse Itamar preto tá com a gente há bastante tempo. Foi comprado no Rio Grande do Sul, através do nosso amigo Mário César Buzian, do Traga o Guincho, né? E aquela época que a gente tinha o hábito de dormir com o iPad, fuçando OLX, Mercado Livre, e apareceu esse Itamar preto no Rio Grande do Sul, esqueci o nome da cidade agora, com bastante pintura de fábrica ainda, só os paralamas repintados, o carro bem usadinho, mas bem originalzinho, acho que com o segundo dono e tal. Pedi pro Mário dar uma olhada, o Mário falou: não, o carro é muito bom, o carro é muito bom, o carro é muito bom. E compramos, fizemos uma opção de coisas lá no Rio Grande do Sul mesmo, para já trazer ele com uma cara melhor. E ele estava aqui, mas tinha uma coisa que incomodava muito, que era os vidros do carro, com uma chuva ácida realmente muito feia, né? Em algum momento a gente comprou os produtos que limpam chuva ácida e tal. Fizemos um teste aqui, ficou um pouquinho melhor. Até que a coisa de uns 3 meses atrás, o nosso amigo que poliu os vidros do Ômega Tubarão Branco, ele veio aqui para fazer o polimento do para-brisa do Corsa da minha irmã. E aí eu aproveitei o deslocamento dele para fazer também o do Fusca, né? Mas eu tinha visto o carro só lá dentro, né? Do lado de dentro. A gente não tinha posto ele para fora, foi feito lá dentro mesmo. A gente tirou, levamos para fazer um polimento. Esse carro lá no Rio Grande do Sul tomou um banho de tinta que não tinha sido mais polido. Então ele já estava começando a dar uma casquinha de laranja um pouco mais forte em alguns lugares, principalmente no capô e tal. E a gente levou para fazer o polimento e ele tá aqui, ó. Todo bonitão, todo pimpão. Um besouro com couro de besouro, formato de besouro, cara de besouro. Se tem um besouro, é esse besouro aqui, né? Vamos dar uma volta nele. Um carro que a gente... Eu sei que tinha 3 versões de acabamento, né? Do Itamar. Alguém já falou que tem uma coisa aqui que era do acabamento do outro e do outro do um. A gente nunca entrou no detalhe desse carro. Não é um carro que a gente... O pessoal sabe que não é... O Fusca é um carro que a gente reconhece muito a importância dele para a história da indústria brasileira. Foi o carro que ensinou o brasileiro a dirigir. Mas não é o carro que a gente mais gosta, né? Não é a linha de carro que a gente mais gosta. Mas esse Itamar preto realmente a gente gostou muito na época, por isso que a gente trouxe aqui para coleção, né? Vamos dar uma volta nele, né? Inclusive é peculiar, é engraçado, porque... A luz do alternador não tá apagando, apagou. É engraçado porque chegou um monte de peça de Fusca lá em casa esses dias. São as peças para
recolocar a carburação dupla no nosso Fusca da Eletropaulo. Só falta os carburadores que a gente comprei ontem, deve chegar hoje. E aí nós vamos levar tudo lá pro Leandro Coelho para ele voltar a carburação dupla no verdinho lá da Eletropaulo, né? Esse carro tem que trocar marcha, tem que direção não hidráulica. Eita, nós, vamos. Aí, ó. Eu, apesar de não ser o maior fã de Fusca do mundo, eu convivi muito com Fusca. Quando eu era moleque, meu pai e minha mãe trabalhavam longe de casa, então os dois precisavam ter carro. E na minha infância, naquela minha primeira infância até os 10 anos lá, sempre eram dois carros, eram sempre um Opala e um Fusca, um Opala e um Fusca. Minha mãe normalmente usava o Opala e meu pai o Fusca. Então a gente teve vários Fuscas lá, nem todos eram nossos, né? Uma boa parte deles, a maior parte deles era da empresa que meu pai trabalhava. Ele podia trocar de carro, pegava aqueles leasing que a empresa fazia. Depois de 2 anos, 3 anos, dependendo da época, trocava de carro, pegava outro. Às vezes a política mudava, às vezes podia comprar o carro, pessoa física podia comprar o carro no final do leasing pelo valor residual. Às vezes valia a pena, às vezes não valia. Então a gente teve Fusca de tudo quanto é cor lá, cereja, azul, amarelo. Eu lembro bem de um amarelo, né? Um amarelo 75, aquela cor dos besorrão, mas não era besorrão, era um Fusca normal. E o último que a gente teve foi um 78 branco. Esse 78 branco, meu pai trocou por uma Belina 77, meio que no taco a taco, né? A Belina bem mais gastinha assim do que o Fusca, mas porque a gente gostava de andar de bicicleta. E aí meu pai deitava o banco da bicicleta, do banco da Belina, botava as bicicletas nossas e a gente ia até o Parque do Ibirapuera para andar de bicicleta. Então a Belina era bem funcional pra gente, essa Belina 77 marrom metálica, né? Eu tenho muita história com Fusca, de ficar aqui, ó, sentadinho aqui, ó, segurando aqui, indo pra escola, olhando o relógio pra ver se a gente ia chegar atrasado ou não. De casa até a escola era uma meia hora. O mesmo percurso hoje deve levar 1h30, mas na época era meia hora. E a gente ficava torcendo pra não chegar muito atrasado, né? E ó, tá super funcional, apesar de ter ficado bastante tempo parado, né? Carro que se alguém precisasse pegar pra trabalhar, pra fazer deslocamentos aí. Eu ia falar viajar, mas pra viajar, dá pra viajar? Dá pra viajar. Mas não é a coisa mais gostosa do mundo, né? Dá uma olhada aqui no motor dele. Ó, esse aqui eu consegui abrir, tá? Aqui os dois carburadores, né? Que a gente comprou, estão vindo. As panelinhas a gente já tinha mostrado no último vídeo dele. E tá vindo todo o kit aí pra gente voltar o Eletropaulo para carburação dupla, tá? Ah, uma coisa que a gente decidiu é o seguinte. Vamos lá, isso eu não contei pra vocês ainda. A gente vai voltar ele para carburação dupla, o Fusca da Eletropaulo, mas a gente vai deixar ele a gasolina, tá? Ele é originalmente a álcool. Por que a gente não vai voltar pro álcool? Porque carro de coleção fica muito tempo parado, o álcool só dá caca, né? Mas o que a gente vai fazer? Eu comprei os carburadores já do álcool, né? Que tem a estrutura com o tratamento para álcool. Então comprei os carburadores do álcool. E aí o Leandro Coelho vai trocar a giclagem, colocar a giclagem da gasolina, vai deixar guardada uns giclês para álcool para o futuro. Se um dia a gente quiser
terminar a conversão voltando ele para álcool de volta, aí sim tem que trocar os pistões, provavelmente vai ter que fazer o motor aí para garantir uma compressão legal nele, teria que fazer o motor todo, mas já está tudo pronto para um dia voltar para álcool. Mas a gente vai voltar ele para carburação dupla a gasolina para facilitar a nossa vida aí no dia a dia, tá? Se a gente tivesse uma coleção que a gente tivesse mais movimentação, se a gente conseguisse mexer mais com os carros, mas a gente tem uma estrutura muito pequena, muito enxuta, muito pouca gente, então eu acho que vai ser melhor, né, a gente manter ele a gasolina, tá? Então vocês vão ver essas atualizações aí do Fusca da Eletropaulo em breve. Vamos gravar 2 vídeos. Primeiro eu vou levar todo o material lá pro Leandro Coelho, conhecer a oficina dele. E depois um dia a gente vai com o Fusca lá para fazer o procedimento. A gente vai gravar todo o procedimento da volta do Fusca para a carburação dupla. Beleza? Bom, vamos lá. Aqui o Monza SR89, né? Vocês já viram vídeo dele algumas vezes aqui, do que a gente vai fazer com esse carro. A gente tinha parado numa coisa, que é a tampa traseira dele, que a gente não achou nova. A gente queria nova, né? Apareceram algumas usadinhas, mas por um capricho nosso, a gente queria botar uma tampa zero. E a tampa apareceu, tá? Apareceu no lugar aí mais improvável, né? Quer dizer, não tão improvável, mas a gente nunca imaginou que precisaria recorrer a este recurso. Mas graças ao Eduardo, um amigo nosso que acompanha o canal lá da Alemanha, a gente conseguiu uma tampa nova de estoque antigo, né? Do Ascona alemão, que é o mesmo carro que esse. E a gente tá com a tampa vindo para cá agora, tá? Então vai vir uma tampa alemã, né? Inclusive agora conversando aqui, né, com vocês aqui, gravando o vídeo, a gente vai pensando. Eu tava imaginando se tinha alguma diferença de estampa, alguma coisa. Dá pra gente ver antes de definitivamente mandar vir. Ver com o Evandro lá, ele tem o Ascona europeu, né? O Ascona alemão lá. Mas até onde a gente sabe é a mesma tampa. E a gente vai trazer a tampa da Alemanha, tá? Aqui o aerofólio dele, o mesmo que a gente fez lá pro vinho e pro azul, já trouxe para cá. E aqui umas pecinhas do spoiler traseiro que a gente conseguiu, nova de estoque antigo. GM, part number tá aqui. E ela vai aqui embaixo, tá? Acho que é do outro lado essa. É do outro lado. Peguei a errada. Ela vai aqui, ó. Ela vai aqui, é isso? Aqui, ó. O spoiler traseiro, né? Olha que bonito. E Laia, já ficou legal, hein? As duas, vai faltar o central, né? Igual no nosso vinho que tá faltando o central. Com isso a gente vai juntando as peças todas aqui do Monza. E mais cedo ou mais tarde a gente vai poder encostar ele, né? Para já remover essa pintura, fazer uma pintura nova, montar interior, deixar ele do jeito que deve ser deixado. E aí só no final, vamos ver se eu vou conseguir abrir hoje. Essa porta tá colando aqui. Não vai, tem que abrir por lá. E aí só no final a gente faz a conversão de volta para automático, né? Lembrando que ele era automático. E em algum momento montaram um câmbio manual nele. Bom, então era isso. Essa atualização do Fusca, né? Contando a história de novo no Malibu. Estreando o nosso equipamento novo, para ver se ficou bom. Era o maior objetivo de fazer esse vídeo hoje aqui. Beleza? Então é isso aí. Inscrevam-se no canal. Se você gostar muito, seja membro do canal. Aqui no final da descrição do vídeo ou nos botões aí do YouTube. Tem o link ou o botão para você ser membro do canal e ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo que a gente faz quase que diariamente na área de membros, mostrando o dia a dia da nossa vida automotiva, beleza? Então é isso, abraço a todos, até a próxima, valeu!